tentando entender por que eu amo a ciência e trabalho com a ciência, hoje em dia eu tive que revisitar o meu passado, as minhas gavetinhas. Foi quando eu me lembrei que tudo começou quando eu tinha 10 anos de idade. Eu havia recebido todas as cartas da casa. Esperei minha mãe chegar. Quando ela chegou, eu fui correndo até ela e mostrei uma carta que eu tinha escondido. Essa carta era sobre um curso de teoria e percepção musical que era ministrado pela professora Isolde Frank. Minha mãe pegou aquela carta, analisou cuidadosamente e me disse: não é para criança da tua idade. Eu, muito decepcionada, choraminguei e insisti muito. Ela contou para a dona Isolde a história e pediu a opinião dela do que ela achava. A professora Isolde disse então: vamos deixar ela assistir a aula, que provavelmente ela vai se entediar. Me encantei com o curso, meus colegas se encantaram comigo e a professora Isolde também. Quando acabou o curso, a professora Isolde me convidou para continuar visitando ela toda semana, só que dessa vez na parte da manhã. Foi então que eu passei a ter aula com uma grande flautista. A música, ela, na verdade, ela não fez parte da minha vida, ela faz parte da minha vida até hoje. Eu, inclusive, cursei bacharel em música. No entanto, eu acabei cursando engenharia de alimentos. Eu larguei a música e fui para engenharia de alimentos. Mas o mais importante foi que alguém acreditou em mim. Não só a minha mãe, como a professora Isolde. Assim como foi para que eu aprendesse a música, a ciência funciona da mesma forma. É necessário que uma pessoa queira e que uma pessoa acredite. A ciência em si, eu fui apresentada ainda no ensino fundamental pela professora Sandra Nichelli, que desenvolvia atividades extracurriculares com os estudantes. Na época, eu desenvolvi alguns projetos de pesquisa e o que mais me marcou foram as memórias mais marcantes da nossa vida, porque eu acreditava que as nossas memórias mais marcantes sempre eram as negativas. Eu verifiquei que eu estava completamente errada, que as pessoas elas lembram de fatos bonitos, de fatos positivos. E foi graças à professora Sandra que eu comecei a fazer pesquisa e nunca mais parei. Ela foi outra grande pessoa que acreditou em mim. Me formei em engenharia de alimentos. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar no chão de fábrica. Fiquei um tempo, só que eu gostava muito de estudar, então eu voltei para a academia. Enquanto eu fazia doutorado, eu fiz uma prova para professora substituta. Foi então que eu ouvi que eu não deveria estar ali, porque eu estava grávida, que eu devia estar em casa parindo. Isso me decepcionou muito, porque nesse momento eu fui completamente desacreditada. Nessa época eu passei por muitos momentos difíceis, mas um ótimo momento da minha vida foi quando eu comecei a trabalhar no Instituto Federal. No Instituto Federal eu não só tocava flauta, como eu trabalhava com os jovens, e foi então que eu conheci a pesquisa no ensino médio. Participei com os meus estudantes da primeira grande feira científica, e foi lá que eu vi o brilho no olhar de cada um dos adolescentes que apresentava o seu trabalho. Então, ter ouvido que eu deveria desistir de tudo aquilo que eu fazia na academia foi muito difícil para mim, simplesmente porque eu estava grávida. Mas, como eu já havia estudado no ensino fundamental que as memórias mais marcantes são as positivas, foi que eu pude perceber a importância da professora Isolde, da professora Sandra e da minha mãe. É óbvio que nem sempre as pessoas sabem a capacidade que elas têm de modificar elas mesmas e o mundo a seu redor. E é aí que eu acredito que eu faço a diferença. Já trabalhei com projetos de extensão, já trabalhei com projetos de pesquisa e muitas vezes o aluno chega pra gente sem saber o que ele quer fazer e muitas vezes sem saber das suas potencialidades. E é aí que ocorre o despertar. A única coisa que não se constrói é o querer. Metodologia pode ser compartilhada, pode ser mostrada, mas eu acredito que se as pessoas souberem que elas podem mudar, elas vão querer.